Pessoal, meu nome é Alana, sou pesquisadora do CEPS, do Instituto de Economia e Relações Internacionais, e atuo na área do mercado de trabalho. E hoje nós estamos aqui para aprender como mexer em uma das bases de dados do trabalho, chamada RAIS, que é uma base de dados formada por registros administrativos. Essa base era de responsabilidade do Ministério do Trabalho e Economia, que hoje está extinto. Então, ela fica a cargo agora da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho no Ministério da Economia. Além dessa base, a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, há uma outra base chamada CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que também era disponibilizada pelo MTE e agora pela Secretaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, e as duas bases são então registros administrativos que são declarados pelas empresas empregadoras, pelos estabelecimentos empregadores. É obrigatória essa declaração e elas constituem fontes ricas, de informações acerca do emprego formal. Então, o primeiro ponto que nós precisamos saber sobre essas bases é a diferença entre elas. Por que existem essas duas bases? Primeiro, a RAIS, ela nos dá informações do emprego em um dado momento do ano. É como se fosse um retrato do mercado de trabalho formal naquele momento. Então, nós estamos falando dos vínculos ativos empregatícios em 31/12. É o conceito de estoque de emprego, é o conceito que é utilizado aqui dentro da RAIS. O CAGED, por sua vez, nos dá o fluxo das movimentações trabalhistas, também no mercado formal, só que especificamente seletista, ou seja, apenas vínculos regidos pela CLT. Até alguns vínculos, como por exemplo os trabalhadores temporários, eles também podem ser declarados no CAGED, no entanto não é obrigatório, não nesse CAGED antigo. Daqui a pouco eu vou falar para vocês por que antigo, Então, enquanto a RAIS nos dá um estoque de emprego, ou seja, um retrato da quantidade de pessoas que estavam empregadas em 31/12, 31 de dezembro de cada ano, o CAGED nos dá o fluxo de movimentações, ou seja, o saldo entre admissões e demissões mensal. Então, esse daqui é mensal, o CAGED, e a RAIS é uma informação anual. Então, nós vamos trabalhar aqui para a disciplina, para os propósitos da disciplina, os dados da RAIS. E aí, antes de mais nada, eu já estou aqui com a tela aberta da base de dados, onde você tem os registros administrativos da RAIS e do CAGED. Como que a gente chegou nisso daqui? Eu vou abrir aqui uma guia do Google e vou colocar aqui acesso RAIS CAGED online. Ok, depois de dar essa busca, vocês verão que o segundo link aqui, escrito acessar o sistema, é o link que nós queremos. Ele nos leva diretamente para a base, para a plataforma, na verdade, onde nós encontramos essas duas bases. Nós vamos acessar com o usuário que é padrão, que é o básico, sem acento e letras minúsculas. A senha para esse usuário padrão é de 1 a 8 numeral. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Acessei o sistema e caí exatamente naquela página que estava aberta ao início, quando eu estava falando com vocês sobre as distinções entre as duas bases. Vamos acessar então a RAIS. Clicando aqui na RAIS, nós temos duas dimensões da base, Uma dimensão que é estabelecimentos e a outra que é vínculos. Em estabelecimentos, as informações que estão agregadas aqui dizem respeito às empresas, aos estabelecimentos empregadores, Então, aqui nós vamos ter informações sobre a quantidade, por exemplo, de empresas que tinham empregados com vínculos ativos em 31/12. Aqui nessa dimensão RAIS vínculos, que é a que nos interessa para os propósitos de entender o estoque de emprego,
a quantidade de pessoas empregadas, aqui nós estamos falando então dos empregados especificamente. Então aqui é que nós conseguimos ter um retrato do mercado de trabalho formal, entender quantas pessoas tinham vínculo empregatício ativo, né? Ou seja, quantas pessoas estavam formalmente empregadas em um determinado ano. Então aqui nós vamos clicar em mais nos vínculos, raiz vínculos, e aí nós veremos que nós temos então vários anos, né, com essas informações da RAIS, começando aqui em 1985, então uma série relativamente longa. O último ano que nós temos disponível hoje, né, quando nós estamos gravando esse tutorial, que é em agosto, é 2018, ainda não saiu a base de 2019, deve sair provavelmente no mês que vem, de setembro ou em outubro. E aqui em estabelecimentos, pessoal, se alguém em algum momento for utilizar, nós também temos essa informação de 85 até 2018. Vou fechar aqui. Vocês podem ver que antes a informação ela era disponibilizada por ano, né? Então, se você queria uma informação de 5 anos, vamos supor, de 85 até 89, você teria que clicar em cada um desses anos e fazer, né, as tabulações que você deseja. Agora, a partir de 2002, houve uma alteração e a base ficou mais sofisticada. Você tem aqui ano corrente a 2002, isso quer dizer que temos todos os anos de 2002 em diante. Então, vamos clicar aqui. Bom, quando eu clico em ano corrente a 2002, nós veremos então que a primeira tela que aparece já é justamente essa de selecionar o ano, como vocês podem ver aqui. Então, por default, né, como se fosse algo já padrão, o sistema já deixa o último ano selecionado, nesse caso é 2018. Vocês verão também que logo abaixo, ó, se eu rolar um pouquinho a barra aqui, vínculo ativo em 31/12, né? Igual o que? Sim, também já está marcado sim como default. Isso você não vai alterar. Porque o que isso quer dizer? Que você deseja todas as pessoas que tinham vínculo empregatício ativo em 31/12. Você quer saber quem estava empregado ao fim de cada ano. Se você marcar não, pode ser que alguém esteve empregado ao longo daquele ano, mas chegou no final, ele já estava desempregado. Então, ele não fazia parte do estoque de mão de obra. Por isso, não nos interessa essa informação. Então, nós vamos deixar o sim marcado aqui. Dentro desse layout aqui da plataforma, que é conhecida como sistema Dardo, vocês verão que esse painel inferior aqui, ele é de suma importância para a gente entender o que nós estamos selecionando. Então, por exemplo, antes de mais nada, sem que eu tenha feito qualquer coisa, né? Como eu já falei anteriormente, por default, o ano já está selecionado como 2018 e o vínculo ativo em 31/12, sim. Vamos agora começar a montar a nossa base, a nossa consulta com aqueles elementos que nós gostaríamos de identificar. Então, por exemplo, eu vou manter o ano de 2018 aqui, mas eu não quero pesquisar somente informações desse ano, eu quero também contemplar outros anos. Então, vamos colocar aqui 2014 também. Eu vou clicar aqui no teclado, vou clicar no Ctrl para poder deixar selecionado 2018 e selecionar simultaneamente outros anos. Então, 2014 também. E vou colocar também aqui 2010. Beleza, só clicar com o botão esquerdo do mouse, apertar o Ctrl, que esses anos já estarão selecionados. Dá uma olhadinha no painel inferior que eu comentei com vocês. Agora ele mudou, nós temos mais que o ano 2018, nós temos 2014 e também 2010. Além disso, consta ainda aquela informação que nós já havíamos falado no início, vínculo ativo em 31/12, sim. Pois bem, então por aqui, assim que eu abro a base, eu já consigo selecionar os anos que eu quero de informação para minha pesquisa, para minha consulta. Dê uma olhada na lateral esquerda do sistema Dardo, da plataforma, vocês verão aqui, definição da tabela. Aqui você vai manusear bastante para poder fazer as suas consultas. A gente vai utilizar essa segunda guia aqui, estrutura. Seleções aceleradoras é aqui onde nós estamos, basicamente. É onde nós escolhemos os anos. Agora aqui em estrutura é onde nós vamos utilizar bastante para colocar exatamente quais variáveis nós desejamos que sejam exibidas em quais partes da nossa tabela. Nós vamos gerar uma tabela aqui com informações do emprego, da RAIS. Então, por exemplo, linha.
Aqui já está selecionado por padrão, capital, mas às vezes você não quer trabalhar com capital, você quer trabalhar com município, ou então com micro-regiões, ou com o país como um todo. Então a gente vai modificar essas informações aqui. Ou às vezes você nem quer que exiba na linha os municípios ou os estados que você está pesquisando, você quer que eles sejam exibidos na coluna. Você que vai alterar essa disposição, esse layout da sua consulta conforme ficar melhor para você. Na coluna também nós temos como colocar mais variáveis. Na subcoluna também dá para criar subcolunas com mais variáveis também. Dá para criar sublinha e quadro. Então você veja aqui que você consegue informar até 5 variáveis relacionadas aos dados do trabalho, relacionadas à quantidade de pessoas empregadas, colocando algumas na linha, outras na coluna, criando uma sublinha, uma subcoluna e até um quadro. Então isso daqui é para você colocar à disposição de como que vai sair essa tabela sua e o que você quer de informação em cada uma das partes da sua tabela, tá bom? Veja também que temos aqui conteúdo, o que você quer que seja exibido, né? Qual informação que você está querendo extrair. Por default já está marcada aqui a frequência, individual, vínculo. Na verdade é a frequência, né, que está marcado, desculpa. Então já está marcada aqui por default a frequência. O que é isso, frequência? Nós queremos saber a quantidade de vínculos ativos em 31/12. Nós queremos saber quantos trabalhadores estavam empregados naquele momento. Então essa informação nós não vamos alterar. O que nós vamos fazer é alterar aqui para incluir outras informações que nós desejamos. Nós queremos saber, por exemplo, quantas pessoas estavam empregadas em 2010, 14 e 18, que isso já está no meu painel de seleção aqui embaixo. No entanto, se eu deixar do jeito que está aqui, está para capital. Eu vou mudar essa pesquisa porque eu não quero para capital. Eu quero saber para municípios. Veja só, clica na setinha aqui. Você tem várias variáveis aqui, tá vendo só? Setorial, individual, que diz respeito aos trabalhadores, vínculo, que diz respeito ao contrato de trabalho. Tudo isso eu vou explicar para vocês agora mesmo. Por enquanto, já olhando para essas várias, né, informações, essas diversas variáveis aqui, eu já achei aqui, ó, município, e eu vou clicar nele. Cuidado, pessoal, que aqui tem município EE. Nós vamos trabalhar com município, que a informação que nós queremos é de município, sem ser esse EE aqui. Ok. Na coluna, eu vou pedir para exibir, então, os anos que eu selecionei. Ó, de novo, só para vocês verem, eu cliquei na setinha aqui e estou procurando aqui ano. É a última informação. Aqui, ano. Cliquei nele. Tudo bem, se eu rodasse a pesquisa agora, nesse exato momento, o que ia acontecer? Ia sair para mim informação de quantos trabalhadores haviam, quantos trabalhadores estavam empregados efetivamente, né? Por município, ou seja, para os mais de 5.000 municípios do país, nesses 3 anos que eu selecionei aqui, 2010, 14 e 18. No entanto, nós vamos aprimorar um pouquinho essa consulta nossa, porque eu não quero para os mais de 5.000 municípios que o Brasil tem. Eu quero delimitar alguns municípios. Como que eu faço, então, para delimitar? O ano já está delimitado, porque lá em seleções aceleradoras, no início, nós colocamos esses 3 anos aqui. E o município? Dê uma olhadinha na lateral esquerda novamente. Aqui na definição da tabela, a gente estava olhando aqui em estrutura, vamos olhar agora aqui embaixo, seleções por assunto. Vou clicar nesse mais aqui, para abrir para mim. E aqui nós teremos as variáveis agregadas por dimensões. Por exemplo, variáveis geográficas. Então aqui eu abro. Aí eu tenho capital, meso, micro, município, tá vendo? Unidades da federação. Ó, ocupacional, tenho variáveis de nível ocupacional de acordo com a classificação brasileira das ocupações, tanto com a classificação de 2002, que é a que prevalece até hoje, quanto a anterior, que é do ano 94. Temos informações também em nível setorial, de acordo com a classificação do IBGE, da CNAE 2.0 e da CNAE que antecede a 2.0, que é conhecida também como 1.0 ou 95. Temos os municípios que nós podemos selecionar diretamente por aqui. Não recomendo selecionar por aqui, porque esse município por UF aqui, ó, TRAB,
é especificamente do, como que eu explico, da matriz da empresa que declarou a RAIS. E não é essa informação que nós queremos. Então, nós queremos a quantidade de pessoas empregadas no município e não na matriz dos estabelecimentos. Então, esse daqui nós vamos utilizar. Individual é onde nós temos agregadas as informações a respeito dos trabalhadores. Então, por exemplo, aqui nós temos informações sobre o grau de escolaridade desses trabalhadores, tanto após 2005, né, quando nós tivemos modificação, como antes também, que é o grau de instrução de 2005, de 1985 até 2005. Temos também informações de faixa etária do primeiro emprego, idade, nacionalidade, sexo do trabalhador, todas essas informações que dizem respeito ao trabalhador estão aqui. Temos também informações com respeito ao tipo, ao vínculo, né? Ao contrato de trabalho mais especificamente. Então, por exemplo, mês de admissão, faixa horária contratada, remuneração de dezembro em salário mínimo, remuneração média por salário mínimo, faixa de tempo de emprego, indicador de trabalho parcial, intermitente, uma gama de variáveis que dizem respeito aí ao vínculo do trabalhador, ao tipo, né, de emprego, ao contrato de trabalho dele. E temos, por fim, informações sobre o estabelecimento. Se ele, aqui já te fala se ele fez a opção pelo simples. Aqui te fala também a natureza jurídica, o tamanho desse estabelecimento, quantos funcionários tem. Aí, se você utilizar aquela classificação do Sebrae, você consegue ver, por exemplo, quantas pessoas estão empregadas, né? Qual que é o estoque, né? em micro e pequenas empresas, em médias, em grandes. Então, tem bastante informação, como vocês podem ver. É uma base muito rica, dá para fazer diversas manipulações aqui, para ter uma ideia de como que está o mercado de trabalho de acordo com essas diversas variáveis. Voltando aqui para o nosso interesse, vamos delimitar os municípios então. Vamos abrir aqui geográfico, vamos procurar aqui município, eu dou um cliquezinho aqui com o botão esquerdo, abriu essa caixinha e eu vou digitar aqui um município e localize a categoria que eu esteja interessada. Não coloque acentos, tá, pessoal? Porque ele não reconhece. Prontinho. Achei Uberlândia. Ele apareceu aqui em categorias. Eu quero que ele seja selecionado. Para isso, ou eu clico em cima dele e clico nessa setinha aqui, inclui a categoria, ou eu clico 2 vezes com o botão esquerdo do mouse. Eu dei esse duplo clique, então, no botão esquerdo e ele apareceu na categoria selecionada. Mas eu não quero só Uberlândia, não. Quero mais 2 municípios. Então, eu vou limpar aqui, colocar, por exemplo, Ribeirão Preto. Ok. Localizei. Posso clicar aqui uma vez com o botão esquerdo do mouse e incluir a categoria, ou poderia dar o duplo clique. Quero mais um município aqui, Londrina. Localizo. Olha que legal, ele dá a sigla também, né? Vocês devem ter reparado, do estado, para facilitar, para que você esteja selecionando o município que você realmente deseja. Então, tá aqui, categorias selecionadas, Uberlândia, Ribeirão Preto e Londrina. Depois que eu selecionei, eu tenho que clicar nesse check, de um checklist aqui, ó, verdinho. Se eu não clicar, a minha seleção não vai ter sido realizada. Então, eu clico aqui e fecho. Como que eu sei que está tudo certinho? Mais uma vez, a gente olha aqui nesse painelzinho de seleção, na parte inferior dessa plataforma. E eu vejo, então, que nós temos aqui os anos que nós havíamos selecionados. E agora aparece também município, com a delimitação desses 3 que nós colocamos, Londrina, Ribeirão e Uberlândia. Então, até aqui tudo bem. Se eu rodasse a consulta nesse momento, o que nós teríamos? Quantidade de pessoas empregadas em cada um desses anos sendo exibido na coluna e para esses 3 municípios sendo exibidos então nas linhas. Perfeito. Mais uma informação, pessoal. Vocês devem estar vendo aqui nesse painel de seleção que a informação do ano está assim, ó, 2018, 2014 e 2010. Então, ela está descendente, né, do ponto de vista cronológico. O que nós vamos fazer? Aqui na lateral da definição da tabela, tem uma parte escrito ordem, aqui na parte esquerda, né? Onde a gente estava mexendo com a seleção por assunto. Eu vou até minimizar ela aqui. Ó, ordem.
cliquei aqui. O meu ano, ele está sendo exibido na coluna. Agora eu quero que ele seja exibido de uma forma, vamos dizer assim, ascendente, que ele comece em 2010, 14 e 18. Claro que você pode modificar isso no Excel, mas para sua consulta já sair bonitinha, já vamos fazer isso agora. Aí você vai clicar aqui em rótulos, então, para que isso aconteça. Ah, Alana, mas não seria valor ascendente? Não, não seria, porque nesse caso o sistema ele entende que ele tem que colocar os valores do quê? Quantidade de pessoas empregadas, é a informação principal que nós estamos trabalhando aqui, quantidade de trabalhadores empregados. Esses valores em ordem ascendente. Então, nós vamos colocar rótulos, que aí sim ele entende que é para seguir determinados rótulos, que é o do ano. E aí ele vai classificar de forma ascendente essa parte cronológica. Vamos voltar lá para a estrutura? Ó, voltei. Então, até agora eu selecionei informação só para a linha e para a coluna. Eu quero selecionar mais uma informação para que essa minha consulta saia ainda mais detalhada. E qual que é essa informação? Eu quero saber como que esses trabalhadores desses municípios estão distribuídos setorialmente falando, do ponto de vista setorial, em que atividades econômicas eles se encontram. Como que eu vou fazer isso então? Então aqui na subcoluna, deixa eu até pensar se a subcoluna é melhor. Não, sublinha. Porque se eu criar subcolunas, vai ser muitas colunas. Eu acho que a sublinha vai ser melhor para a gente ver. Eu vou vir aqui na sublinha e vou procurar a informação setorial. Aqui está ocupacional, setorial, achei. Nós vamos trabalhar com essa daqui do IBGE. Nós temos IBGE setor, que são 8 setores, grande setor, que são 5, e IBGE subsetor, que, se não me engano, deve ser mais ou menos 25 subsetores. Essa é a informação mais detalhada, mais desagregada em termos de atividade econômica dessa classificação do IBGE. Nós vamos utilizar ela então. Ok, então eu selecionei. Então o que nós temos agora de informação? Nós teremos os municípios na linha, esses anos aqui na coluna, e na sublinha nós teremos os subsetores, de acordo com o IBGE, em que esses trabalhadores estão sendo alocados, ok? Até agora, nossa seleção está ok, município, ano, sublinha, tudo certinho. O que nós vamos fazer agora? Rodar, executar essa consulta, e para fazer isso é só clicar nesse raio vermelho que está logo aqui. Ok. Enquanto essa consulta está sendo processada, abre-se uma nova janelinha aqui, você consegue acompanhar, de vez em quando ela dá um branco, some um pouquinho, mas não se preocupe que assim que estiver pronto eles abrem a nova janela para a gente. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha nos outros botões, né, nas outras possibilidades de menu que nós temos aqui. Essa daqui é uma opção que pode ser interessante, essa também. Essa daqui, esse botãozinho aqui superior, descreve as informações disponíveis. Então, quando você quiser ver todas as variáveis possíveis que esse sistema permite você captar, é só você clicar aqui. Essa daqui, que tem o disquete, salva a definição. Então, se eu quiser salvar essa consulta que eu fiz aqui, de modo que se eu quiser refazê-la em qualquer outro momento, alterando uma ou outra coisinha, sem ter que selecionar tudo de novo, né, principalmente os municípios, etc., eu posso salvar a definição de consulta. E aí eu crio um nome, por exemplo, consulta que eu fiz no dia X, né, de agosto, para os municípios tal. Eu posso salvar ela. E aí quando eu for trabalhar de novo, pesquisando sobre aqueles municípios, eu venho aqui e altero só uma ou outra informação, eu carrego a definição dessa consulta nessa pastinha aqui. Então são alguns ícones que são interessantes para se utilizar, que em algum momento, né, se vocês estiverem trabalhando mais com a base, vocês possam ter interesse de utilizá-la. Mais uma questão sobre a base, aproveitando que está sendo carregada ainda a nossa informação solicitada, é que essa plataforma, que é o sistema Dardo, onde essas informações que nós estamos trabalhando aqui estão disponíveis até 2018, ela pode sofrer uma migração. Acabou de completar a pesquisa. Só para terminar a informação, essa plataforma ela pode sofrer uma migração para uma nova plataforma. Isso ainda está um pouco obscuro para os pesquisadores, né? Mas como está havendo uma migração desse sistema de captação que é a RAIS e o CAGED também para um novo sistema que é o e-social,
e até o momento o novo CAGED já está sendo divulgado por meio de um painel de informações em Power BI, a gente ainda não sabe ao certo, e a Secretaria do Trabalho ainda não deixou muito claro, né, se haverá ou não uma migração dessas informações para a nova base, que está sendo elaborada ainda, que está em fase de construção, ou se ela permanecerá aqui, como nós estamos trabalhando, e será aberta em paralelo essa nova base, esse novo sistema, quer dizer, para poder acessar a nova base, que será o e-social, e que congregará a RAIS e o CAGED numa única plataforma também. Então, só para adiantar uma discussão, né, que nós ainda não estamos totalmente certos sobre como que isso vai, quais serão os capítulos, né, dessa história, os próximos capítulos. Então, vamos ver aqui como que ficou o resultado da nossa consulta. Ó, daqui já dá para ver que a primeira informação que está sendo exibida é do município de Uberlândia. Os anos estão aqui, ó, na coluna, 2010, 2014, 2018, e aparece uma quarta coluna com total, que é a soma do estoque de emprego, ou seja, do número de pessoas empregadas, em todos os anos que eu selecionei. Então, a soma de 2010, 14 e 18 aparece aqui na quarta coluna. Essa primeira linha é o total, ela é o total de todos os subsetores. Então, no total, né, independente de subsetor, né, Uberlândia tinha em 2010 183.371 pessoas empregadas formalmente. Em 2014, 219.454. E em 2018, 210.389. Ou seja, depois da crise, né, que nós tivemos econômico-política de 2015 e 2016, não houve ainda, né, uma recuperação do nível de emprego ao patamar que nós tínhamos aqui em 2014. Como deixa bem claro esse dado aqui. Ó, nas demais sublinhas, nós temos aqui os subsetores: extrativa mineral, indústria extrativa mineral, produção de minerais não metálicos, indústria metalúrgica, indústria mecânica, e assim vai. São vários, como vocês podem ver, terminando aqui em agricultura. Ó, só olhando rapidamente aqui, dá para perceber que aqui, ó, no comércio varejista, esse subsetor é onde mais tinha pessoas empregadas, tá vendo? Das 183 mil que estavam empregadas em 2010, 32 mil estavam aqui no comércio varejista. Então, aqui já dá para ter uma ideia da distribuição dos empregados em torno das atividades econômicas do município, para cada um dos anos que nós selecionamos. E isso vai estar aqui também para Ribeirão, para Londrina. E por último, um outro total. O que é esse total? É a soma do emprego nos 3 municípios que nós selecionamos: Uberlândia, Ribeirão e Londrina. Tá tudo aqui. Da mesma forma, nesses subsetores, ok? Então, agora vamos baixar essa informação. A tabelinha vai ser transferida, então, para um arquivo XLS. Você vai clicar aqui, ó, onde tem esse planeta Terra aqui, ó. Clicou. Baixou a consulta. Vamos aguardar aqui abrir. Falou que está corrompido. Se eu quero abrir mesmo assim, sim. Quero. Não. Ok. Abriu. Prontinho. Do jeitinho que nós estávamos vendo ali no site, nós temos agora a informação para os anos de 2010, 2014 e 2018. Uberlândia aqui. Nessa primeira linha, o total de Uberlândia, ok? Aqui embaixo, os subsetores, que no caso, para ser mais específica, vamos ver quantos são. São 25 mesmo, 25 subsetores, os 25 subsetores. Então, esse é o total de emprego, pessoal, essa primeira linha aqui. E esse aqui, as demais linhas, né, essas 25 linhas, é esse total distribuído entre esses subsetores, ok? Uberlândia, Ribeirão, a mesma coisa, Londrina também, e por fim, como eu já havia falado, esse total da linha. O total da linha é o quê? É a soma do emprego em todos os 3 municípios selecionados, ok? E por fim, esse daqui é o total da coluna,
que é a soma do emprego nos 3 anos selecionados que estão sendo exibidos na coluna. Então, basicamente é isso. A plataforma é bem simples de manusear. Se você quiser fazer qualquer alteração, você retorna aqui, ó, voltar à tela anterior, ou então na setinha normal mesmo do Chrome aqui. E você pode ir fazendo outras manipulações aqui, alterar para exibir outras informações, outras variáveis. Se você achar que a exibição do subsetor na sublinha não ficou legal, você pode jogar para subcoluna. Essa questão da disposição da informação do layout vai da parte de vocês, que no caso estará aí testando, né, para ver qual que é a melhor forma de apresentar a informação. Eu achei que se colocasse na subcoluna, nós teríamos colunas demais aqui, já que são 25 subsetores, nós teríamos aqui o ano de 2010 e um monte de subcoluna aqui, que seriam 25, então a disposição ficaria meio chatinha, e enquanto que os municípios ficariam só 3 aqui na linha. Então achei melhor a tabela ficar mais nesse formato aqui, do que ela ficar mais horizontal e eu ter que ficar rolando aqui para chegar lá na frente para ver todas as informações. Mas isso fica a critério de cada pesquisador. Então é isso, espero que tenha ajudado vocês. E quaisquer dúvidas, estamos à disposição. Meu e-mail está no site do IERI UFO, na aba relativa ao CEPS.